Meu bom dia muito especial a todos vocês que me assistem nesta manhã. Está começando a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Onde Estás? Trazendo as notícias do céu, de cura, de libertação e de salvação. A verdadeira visitação de Deus com o seu poder, aí mesmo no seu lar, onde você está. Vamos nós continuar o nosso estudo nesta manhã, mas antes nós precisamos conversar com o nosso Criador. Ore comigo, por favor, nesta manhã. Querido Senhor, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para continuarmos esse estudo da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu continue tomando a direção desta programação e tocando nas vidas, nos corações, fazendo com que a Tua Palavra possa encontrar guarida e possa produzir frutos abundantes nesta cidade. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a Tua mão me alcançou, e o milagre vi Você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a Tua mão me alcançou, e o milagre vi Você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a Tua poderosa mão, a Tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração.
Leia comigo esse texto sagrado, ainda no capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler a parte A do versículo 7, que diz o seguinte: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Estamos pensando, ou estamos agora justamente no momento em que Adão está se despedindo do jardim do Éden. E temos falado sobre o conhecimento que ele adquiriu com o pecado e as características, algumas características deste conhecimento que agora ele está levando consigo. Continuando sobre este assunto, esta manhã, eu convido você a pensar sobre Adão está saindo do jardim, mas ele está saindo consciente do seu pecado. E é justamente o que diz esse texto aqui que nós lemos. Os seus olhos foram abertos para que ele pudesse agora ver, sentir que agora ele é um ser que precisa de restauração. Ele tem consciência, ele vê a sua nudez, e isto é a característica de que agora ele tomou conhecimento do seu pecado. E ele está saindo do Éden ciente desta verdade. Existem muitas pessoas que infelizmente não têm esta consciência. Por mais que estejam vivendo uma vida debaixo da servidão do pecado, dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado, porque existe uma diferença em ser um pecador e ser escravo do pecado. Ainda teremos uma oportunidade para falar sobre isso. Mas existem muitas pessoas que não têm esta consciência, mesmo vivendo uma vida sob o jugo do pecado. Mas o salmista, ele nos diz como deve ser o nosso sentimento no Salmo 51 e no versículo 3. Veja o que ele nos fala. Ele diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Era justamente este sentimento que Adão tinha, adquiriu, e estava saindo com ele do jardim do Éden. Ele, o seu pecado a partir de agora, constantemente, sempre estaria diante dele, para que ele sentisse uma necessidade de perdão e de purificação. Nós, por mais que não venhamos reconhecer, nós jamais teremos desculpas a apresentar diante de Deus quando chegar o momento que nos depararmos frente a frente com Ele. Veja o que Jesus disse quando ele estava ensinando sobre as pessoas que negaram a sua mensagem enquanto ele pregava. Ele disse uma frase em João capítulo 15, verso 22. Escute isso. Se eu não tivesse vindo não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Então, ainda que nós não reconheçamos isso, nós não teremos desculpas a apresentar a Deus. Porque Jesus veio, pregou a mensagem, nos ordenou a pregar, e a palavra está sendo ensinada, e você está ouvindo. E nem eu e nem você
teremos desculpas diante de Deus, porque estamos conhecendo a verdade da mensagem de Jesus. Para concluir, eu gostaria de lhe dizer algo nesta manhã. Este sentimento, esta consciência, ela trouxe a Adão medo de juízo, um sentimento de juízo. E ainda que nós não queiramos reconhecer, sempre vai estar dentro de nós este sentimento de juízo, este desejo, esse temor, este medo por causa do pecado. Veja o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 26. Ouça com atenção isso, por favor. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Nós pensamos que Deus só é um Deus bondoso e amoroso, mas ouça isto. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esta expectação de juízo que o conhecimento do pecado traz ao coração do homem, o homem não consegue se livrar dela, né? Veja o que ele diz mais. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Quando o homem prefere viver uma vida de pecado, é como que se ele estivesse crucificando a Jesus novamente, ultrajando, como ele diz aqui, o Espírito da graça. Ele está tendo por profano o sangue da aliança, o sangue de Jesus Cristo. Ouça mais, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quem está dizendo isso é Deus. Minha é a vingança contra o pecado. Ele diz mais: horrenda coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Deus nos chama hoje para nos purificar, mas amanhã Ele será um grande juiz. E esse sentimento, essa expectação de juízo, que Adão está saindo com ela agora do Éden, ela tem atormentado muitas vidas. Mas a palavra do Senhor nos diz como devemos nos livrar desta consequência do conhecimento do pecado que Adão saiu do Éden e chegou até nós. Ore comigo neste momento, por favor. Senhor Deus, Pai amado, eis a Tua palavra, Senhor. Agora eu quero Te fazer um pedido por aquelas pessoas, Senhor, que estão com seus corações, Senhor, com a sua alma, lhes acusando por causa do pecado. Te pedi, Espírito Santo, que Tu esteja lavando com a Tua água purificadora e trazendo o Teu perdão, o arrependimento, o verdadeiro reconhecimento